Boa noite. É, Estamos aqui para mais uma aula. O tema hoje é gastrostomia. Conhecer um pouquinho, a parte introdutória, conhecer um pouquinho sobre as técnicas, algumas considerações que a gente deve lembrar sempre que for trabalhar, tratar um paciente que tem uma gastrostomia. Então, as principais indicações seria para ter uma opção de alimentação, né? Ou descompressão do trato digestivo por alguma obstrução ou gastroparesia grave. Entre essas indicações, de forma mais específica, nós temos aquelas indicações que são por causas neurológicas, que são as lesões do sistema nervoso central, que é anóxia cerebral, acidente vascular cerebral, a doença neurológica primária pós-traumatismo crânioencefálico, as afecções de cabeça e pescoço, onde nós temos transtornos ou tumores de cabeça, de boca, faringe, esôfago, má formação, né, desses locais, ou então um tumor de orofaringe, um distúrbio motor com estreitamento, as estenoses cáusticas, ou mesmo acometimentos após procedimento cirúrgico local. Então, a gastrostomia, ela tem sido uma via de administração de alimento, né, para aqueles pacientes que perderam temporariamente ou definitivamente a capacidade de poder ingerir esses alimentos. As condições para se confeccionar uma gastrostomia é o trato gastrodigestivo está apto, sem problemas para a utilização do estômago como via de administração, né? E também aqueles indivíduos que já estão em uso de dieta enteral por mais de 6 semanas por um cateterismo nasoenteral, é indicada uma gastrostomia. De uma forma geral, hoje tem se optado muito por esses pacientes que já se sabe que terão uma dieta enteral definitiva, fazer uma gastrostomia o mais precocemente possível. As vantagens do uso de uma gastrostomia em relação aos catéteres nasoenterais seria a menor risco de refluxo da dieta e aspiração, facilidade para o doente e a cuidadora administrar essa dieta e a questão da aparência, né? O catéter aparece na face, mas a gastrostomia está mais escondido, né? Então, na questão da autoestima, é, é possível trabalhar melhor isso com o paciente com uma gastrostomia do que com uma sonda nasoenteral. Nessa questão de autoestima, aparência, né? As contraindicações para a realização estão divididas didaticamente em absolutas e relativas. Elas podem ser absolutas quando ocorreu uma obstrução mecânica do trato gastrointestinal, a morte é iminente, o paciente apresenta uma coagulopatia grave não corrigida e ou uma ascite incontrolável. Nas relativas, e isso relativas porque vai se ponderar individualmente cada paciente, né? Então, pode ser uma cirurgia gástrica prévia, obesidade mórbida, refluxo gastroesofágico grave com um risco de aspiração, uma fístula entérica, uma hepatopatia, uma hipertensão portal e alterações na motilidade intestinal, né? Dentre tudo isso, nós temos os tipos de gastrostomia, né? De uma forma geral, eu listei no slide a gastrostomia operatória, que é também chamada de cirúrgica, né? Onde nós temos a técnica de Stan, Janeway e Witzel, mais utilizadas o Stan e o Witzel. Nós temos também a gastrostomia endoscópica, que é também dita na literatura como gastrostomia endoscópica percutânea, né, que é a PEG, onde nós temos as técnicas de tração, de pulsão e de introdução, né? E além dessas duas técnicas, nós temos também a gastrostomia percutânea por fluoroscopia,
que é a técnica radiológica, né? É menos usual, né? É necessário que naquela unidade hospitalar haja um serviço de radiologia que faça isso, né? Então, as mais comuns são essas, a cirúrgica e a endoscópica. Lembrando que a técnica cirúrgica é uma técnica muito mais antiga, né? Nós temos relatos aí da técnica de Witzel de ter sido descrita em 1891 e a técnica de Stan descrita em 1894. Já a descrição da PEG, né, que é a gastrostomia endoscópica percutânea, ela tem apenas uns 42 anos, né? É datada de 1980. A gastrostomia cirúrgica, então, quando ela é indicada, ela pode ser com intuito temporário ou permanente, né? A diferenciação de ambas é a questão da técnica mesmo, e do revestimento interno no trajeto daquele que vai ser colocado aquele catéter, né? Se vai ter, é, o seu trajeto vai ser com a camada serosa, mucosa serosa, né? E, e como será feita essa fixação também está relacionado a ser permanente ou não, tá? Então, a mucosa geralmente, quando a fixação envolve a mucosa, é mais comum nas permanentes e com a camada serosa nas temporárias. Na gastrostomia cirúrgica temporária, nós temos então a técnica de Stan e de Witzel. De uma forma geral, quando é feita essa gastrostomia, se recomenda o tamanho de catéter de 18 a 24 French, né? E eles podem ser de diversos tipos, o que tiver é acessível, né? Então, pode ser um catéter de Pieser, pode ser uma Lecotte, pode ser uma sonda de Foley, ou um catéter de silicone, né? Isso, em comparação à gastrostomia endoscópica, é mais em conta, em termos de custo, isso é um custo mais barato fazer uma gastrostomia cirúrgica, por incrível que pareça. Porém, tem uma série de outras variáveis, né, que auxiliam menos complicações, a gente acredita, menos tempo de internação, né, que é dito na literatura, os trabalhos trazem muito isso, né? O cateterismo em si, né, ele depende do calibre, né, das pontas de ancoragem naquele estômago, e por isso o catéter ele é importante, né? Então o catéter precisa ter uma certa resistência, né? Principalmente a ação do ácido na cavidade gástrica, né? Ou terão de haver trocas frequentes, né? Então, por exemplo, se o catéter não for o catéter adequado, como os catéteres de silicone, for um catéter de Foley, né? Ele tem um tempo de vida médio de 30 dias, então a troca vai ser sempre muito mais frequente nesse catéter, quando houver o uso. Então, quando a gente fala de custo, nesse caso, fica mais barato, obviamente, um catéter de silicone, né? Diante de todas as complicações que se pode ter em relação à rejeição e complicações por uma questão do valor entre um catéter de silicone e um catéter, né, que não é de silicone. Na gastrostomia, a Stan, ela é considerada uma gastrostomia temporária, né? É um método bem fácil, seguro e de forma rápida, né, o acesso. É um método que não vai haver uma deformidade da câmara gástrica, né? E após, né, a retirada desse catéter,
aquele orifício, né, aquele ósseo, ele vai fechar com uma facilidade maior, entre 48 a 72 horas, né? Não havendo necessidade de realizar nenhum procedimento para que haja esse fechamento. Ele é acessado por uma incisão mediana supraumbilical, pode ser feito por laparotomia ou laparoscopia. No estômago, o local mais indicado é a parede anterior na transição entre o corpo e o antro e próximo à grande curvatura, né? Então, o catéter é introduzido após a perfuração de todas essas camadas do órgão. É feita uma sutura com fio não absorvível, né? É, em bolsa, né? A técnica, para evitar a saída, então, da secreção gástrica. E são feitos aí os testes de infusão salina para testar a questão de vazamento ainda no momento da confecção. A gastrostomia ao Witzel também é uma gastrostomia temporária. A sua confecção, ela está ao longo do trajeto seroso, e na parede anterior. É uma técnica que foi estudada para se evitar o extravasamento de conteúdo intragástrico de uma forma mais eficaz que a técnica de Stan. No entanto, isso na prática não é visualizado, né? No sentido assim, que se a gente for comparar os pacientes de gastrostomia Witzel e os de gastrostomia Stan, eles não vão ter grande diferença em termos de complicações, não, né? Sendo que a técnica de Witzel, às vezes, nos atrapalha um pouquinho mais pela questão da confecção, né, ao longo dessa camada serosa. Então, às vezes eu preciso fazer uma troca de uma gastrostomia de uma forma mais precoce, né? Dentro daquele período que a gente pode fazer a troca, então a gente não deve realizar a troca de catéter antes dos 30 dias para conferir que haja uma maturação adequada daquele ósseo. Então, às vezes, a técnica de Witzel, na prática, nos atrapalha um pouco para essas trocas, onde há uma necessidade de né, de manipulação desse catéter. Então, na gastrostomia cirúrgica permanente, as desvantagens são o aumento do tempo cirúrgico, a necessidade de mais trabalho para a confecção do tubo, necessidade de maior deformidade gástrica, e consequente a redução do volume que pode conter no estômago, né, e maior risco de complicações peri e pós-operatórias. Daí se realiza muito mais as técnicas temporárias. A gastrostomia endoscópica, ela apresenta algumas vantagens que são amplamente divulgadas, né? Que é a questão da facilidade técnica, o baixo custo para a execução, mas há um alto custo para o catéter, né? Não necessita de uma anestesia geral, apenas uma sedação, e o paciente consegue, realizar o procedimento. Menor tempo de internação, geralmente o paciente nem fica internado, salvo alguns casos, né, que precisam, às vezes, de monitoramento de outra questão de doença de base mesmo. Contraindicações específicas para as gastrostomias endoscópicas é a impossibilidade de trânsito, né, da iluminação da parede gástrica por conta de obesidade ou de cicatrizes e manipulações cirúrgicas. As cirurgias abdominais prévias, né, por incapacidade da aproximação da capa da parede gástrica e abdominal. Também isso envolve os casos de hepatopatia, hepatomegalia e esplenomegalia. E tumor ou estreitamento da orofaringe ou esôfago, né, inviabiliza o acesso por via oral. Aqui nós temos o kit básico para uma gastrostomia endoscópica. Alguns catéteres têm apenas esse formato de guarda-chuva, né? Outros, além do formato de guarda-chuva, tem um balão associado, né? Mas a maioria
é mesmo só esse formato de retentor externo, interno, desculpa. E aqui para melhor visualizar, né? Então, o retentor interno e o retentor externo, e a proximidade entre os dois será apenas da parede gástrica abdominal, aqui, e não pode ter muito deslize desse retentor externo, porque senão a movimentação do catéter ocasiona algumas complicações que a gente vai falar. Na técnica endoscópica, nós temos então a técnica de tração, como eu falei, onde o estômago ele vai ser distendido após a introdução do aparelho de endoscopia, né? É direcionado a luz do aparelho para a parede anterior do estômago, e com essa iluminação é feita essa transiluminação do aparelho na parede abdominal. É percebido também no momento da palpação, e esse é o local escolhido. Então, é feito então acesso abdominal através de uma infiltração anestésica, né, para que haja uma punção, introdução de um fio guia, é, e aí o catéter é tracionado da boca do doente até o local confeccionado no abdômen. Então, nós temos o acesso endoscópico, a transiluminação, é, é colocado o fio, né, para puxar o catéter vem até o final, e aí ele é colocado dessa forma. É uma técnica relativamente rápida, né? Mas há uma necessidade da sedação desse paciente, há uma necessidade do acesso via oral. Outra técnica é a técnica da punção, que segue os passos semelhantes à técnica de tração, né? É, e o fio, né, a única diferença é que o catéter vem através da parede abdominal. E a técnica de introdução, que aí é feito através do guia, né? O aparelho vai estar introduzido, mas ela é exclusivamente por via abdominal. O catéter entra por via abdominal. Então, é feita a punção, é feita a incisão, é feita a dilatação, a introdução do dilatador, da cânula, do catéter, né? Sob visualização da câmara gástrica pelo aparelho de endoscopia, mas é uma técnica abdominal. As possíveis complicações para esse procedimento endoscópico seriam a dor peristoma, né, da confecção local, que é comum após passar o tempo da sedação local, da anestesia local, um abscesso e infecção de ferida operatória, a síndrome de Bury-Bumper, né, que é uma complicação de deslocamento do catéter, o vazamento pericatéter, sangramento gastrointestinal associado à ulceração, obstrução gástrica por migração do catéter, saída do catéter, obstrução dele e ainda aspiração. Então, só relembrando aqui os tipos de catéter que a gente tem para as diferentes técnicas de gastrostomia, né? Então, quando a gente fala em catéter convencional, nós estamos falando do catéter de Pieser, catéter de Foley ou silicone, o catéter radiológico ou o catéter endoscópico. E temos também os dispositivos de baixo perfil, que é a nível cutâneo, que nós temos o bottom, né? Então, nós temos o catéter para acesso e o bottom. Então, aqui só um exemplo do catéter de Pieser. Ele não tem balão, né? Ele é apenas como se fosse uma abóborazinha, sem que haja necessidade de introdução do balão, que segura na parede interna. E
O catéter de Foley, muito comum, no início fica ali uns 14, 15 dias com a sutura externa, depois não há necessidade. O catéter de silicone, né? E na questão do catéter de silicone, é sempre bom lembrar que nós temos, então, o retentor interno, pode ser balonado ou não, né? A maioria deles, dos catéteres, eles são balonados, tem então um balão. Tem o fixador externo ou retentor externo. Alguns catéteres têm o clamp, né? Para auxiliar no não retorno de alimentação. Tem a via de acesso exclusivo para o balão e a via de alimentação. Alguns catéteres têm três vias, né? Tem o acesso para o balão e duas vias de tanto alimentação quanto medicação. O fato de ser um catéter de silicone, ele não exclui as complicações, né? Então, a demarcação do local a ser confeccionada essa gastrostomia, ela é muito válida. O catéter radiológico, né? E os dispositivos de baixo perfil. Esse aqui, ele não tem um sistema de válvula de antirrefluxo, ele não é balonado, ele é apenas em forma de um balão, onde tem o extensor, a barra de extensão, ao qual ele se estende e a gente consegue colocar. E ao retirar essa barra de extensão, esse guia, a gente consegue deixar localizado na parede gástrica interna. Já temos outros dispositivos que já são balonados, e aí a colocação é semelhante, tá? E a durabilidade é menor. Então, o paciente que usa um dispositivo que não é balonado, a durabilidade desse dispositivo tende a ser sempre maior. Lembrando que quando se usa um dispositivo de baixo perfil, é necessário que eu saiba a altura da parede abdominal, né? Da câmara gástrica até a parede abdominal. Então, tem vários tamanhos, eu preciso medir antes de fazer essa troca, né? Se eu tô com um catéter que já tem a medição, é mais fácil. Se eu tô com um catéter de Foley ou de Pise, aí eu preciso medir com uma régua para saber qual o tamanho desse dispositivo de baixo perfil que se encaixa para o meu paciente. Aqui é só uma imagem conferindo então o posicionamento do catéter endoscópico na câmara gástrica. Ele precisa estar encostado na mucosa gástrica. A tração excessiva tem que ter muito cuidado, mas ele precisa estar acoplado. E a rotação e os cuidados com esse catéter são muito importantes para evitar traumas, né? Então, o posicionamento para que não hajam complicações nos catéteres é que haja sempre o encosto, o retentor interno está encostado na parede gástrica e o retentor externo está encostado na parede, sem que haja pressão aumentada. E as complicações, né? Então, a gente já viu que nós podemos ter a dor peristoma. Geralmente, a limitação para que isso não ocorra é que sejam respeitados todos os princípios de antisepsia e asepsia durante o procedimento, além da questão do protocolo da dose profilática de antibiótico. Caso esse paciente venha a ter uma dor persistente ou uma suspeita de uma infecção local, né, é necessário exames de imagem para que se verifique e afastar a hipótese de acometimento de abscessos, né? O abscesso e a infecção de ferida operatória, eles podem estar presentes, né? Uma vez que está tudo ok, fez o antibiótico profilático, nós temos uma chance apenas de 3% de infecção. Já naqueles pacientes que não é realizado o antibiótico profilático, essa chance de infecção aumenta para 18%. A faceite necrotizante é uma dos acometimentos raros, né? Porém, que podem acontecer quando o paciente tem uma associação, né? Tem comorbidades como o diabetes mellitus, a infecção de ferida, é desnutrido ou tem uma imunocompetência, né?
e ainda associado tudo isso à tração excessiva do catéter, né? Eu não posso tracionar excessivamente, porque senão eu vou causar lesão por pressão do retentor externo, né? E também a isquemia. E uma isquemia associada a uma imunidade baixa leva ao crescimento microbiano, né? E gera então uma fasciite necrotizante. Na síndrome de Barrett-Bumper, que é uma complicação bem rara, é, da gastrostomia endoscópica, o catéter ele pode se deslocar em qualquer segmento, desde a câmara gástrica até a pele, né? Pode passar pelo tecido muscular, poneurose, tecido subcutâneo, e isso tudo muito relacionado à atração excessiva do catéter. Quando o catéter não é um catéter longo, é um dispositivo de baixo perfil e esse paciente engorda, há uma necessidade de trocar para aumentar, para adequar ao tamanho aquele dispositivo. Então, tudo isso tem que ser continuamente avaliado, né? Por isso que essa complicação, ela não é uma complicação que tem um tempo. Então, a literatura traz para gente que ela pode ocorrer entre 2 meses a 7 anos, né? E envolve cerca de 2% dessas gastrostomias endoscópicas. O que se observa durante essa síndrome é dificuldade de infusão de líquidos pelo catéter, vazamentos pericatéter e dor, né? Porque muitas vezes está infundindo em subcutâneo e aí nós vamos ter, né, a evidência de um processo infeccioso local também. O vazamento pericatéter é algo comum, né? Principalmente nos primeiros 15 dias pós-instalação, porque ocorre uma alteração normal do nosso organismo, onde ele tenta rejeitar aquele corpo estranho, e daí há um alargamento esperado do ósseo desse catéter, permeando, né? Trazendo a persistência de um vazamento ali. A secreção que a gente enxerga perigastrostomia, que sempre há uma babinha, isso aí é bem normal, né? Tem um catéter, né? É algo que precisa apenas ser mantido limpo, higienizado, né? Só isso. Agora, na persistência de vazamento, isso aí precisa ser investigado, né? Investigar também infecção, hipersecreção gástrica, deslizamento do tubo ou torção do catéter, né? Preciso saber por que está ocorrendo esse vazamento, né? Em uma outra aula que a gente vai falar de cuidados com a gastrostomia, nós vamos saber o que fazer nesse caso. No sangramento gastrointestinal ou ulceração, geralmente não é uma complicação usual, né? E está muito associado já a um diagnóstico prévio de esofagite ou úlceras gástricas, né? Prévias, ou até mesmo uma úlcera por tração excessiva do catéter, doença péptica, uma punção acidental de um vaso sanguíneo durante a confecção, né? Então, não são complicações frequentes. Então, caso ocorra, precisa ser monitorado. Obstrução gástrica por catéter, né? Então, o que ocorre muitas vezes é que, se o catéter não tem aquele retentor externo, muitas vezes ele migra em direção ao duodeno. E uma vez que o duodeno, vamos supor aqui que ele tem 2, 3 centímetros de diâmetro ali, é bem pequena a luz dele. Se chega um balão com insuflação entre 10 e 15 ml de água, nós vamos ter uma obstrução, né? E aí o paciente vai iniciar, então, aquele desconforto de náuseas, vômitos, dor abdominal, onde é porque houve uma migração interna desse catéter, né? Então, o que fazer? A gente também vai saber. A saída do catéter geralmente costuma ser por tração, né? Retirada acidental, agitação, o paciente está agitado, ou então é uma criança
que vai puxar mesmo, vê e puxa, né? É, então, o que a gente tem que fazer é tentar deixar esse catéter o mais fixado possível e longe, então, de, de áreas que possa, por exemplo, prender durante o banho em algum local e arrancar sem que seja observado, né? E de uma forma geral, para concluir, eu trouxe aqui alguns dados do estudo de Anselmo, onde ele nos confirma, né? De uma forma geral, a gente sabe que os pacientes que fazem gastrostomia, 70% são homens, né? E muitos deles com acometimento de cabeça e pescoço. E geralmente ali em torno dos 60 anos. Então, aqui nós temos o SEC de esôfago, né? É metade desses pacientes. Depois o SEC de laringe, de cavidade oral, né? De faringe. Então, a gente observa que o grande volume de pacientes que têm uma gastrostomia ou que são submetidos a essas gastrostomias são por cânceres que acometem cabeça e pescoço. E a prevalência de complicações e óbitos desses pacientes, aqui nós temos as complicações que foram divididas em locais e sistêmicas, né? Local, vazamento da dieta pelo orifício, obstrução da sonda, seroma, no caso, né, da gastrostomia cirúrgica, infecção de ferida cirúrgica, perda da sonda, né? Então, coisas que são passíveis de serem evitadas, todas elas. Nas sistêmicas, pneumonia aspirativa, desabamento de gastrostomia, eventração, evisceração e óbito precoce. É, Esse óbito precoce aqui no estudo foi muito ligado à questão de doenças de base desses pacientes. E a questão da eventração, evisceração e desabamento tem muito a ver com o aumento da pressão intraabdominal, né? E às vezes falta de uma musculatura adequada para fixação, então, desse catéter e confecção dessa gastrostomia. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Na próxima aula, a gente consegue continuar falando sobre, então, sobre os cuidados com as gastrostomias, e aí envolve os cuidados básicos e os cuidados caso hajam complicações.